Olá! Hoje nós vamos falar sobre valores. Eles podem ser pessoais, culturais, profissionais. Nem sempre são conscientes. Eles podem estar no nível de nosso inconsciente. Mas os valores são nossa espinha dorsal. São eles que definem quem somos e se seremos pessoas de sucesso ou não. Cada um de nós possui a sua própria escala de valores. Nem sempre os meus valores estão na mesma ordem dos seus, ou vice-versa. E isso gera diferenças em nossos comportamentos. Além dos valores pessoais ou humanos, nós temos os culturais, sociais, profissionais, também temos os éticos, os morais e os religiosos. Nossos valores pessoais ou humanos são princípios nos quais baseamos nossas ações e nossos comportamentos. Alguns exemplos de valores pessoais ou humanos: respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, educação, solidariedade, ética, altruísmo, amizade, honra, liberdade, bondade, entre muitos outros. Os valores culturais, eles variam de acordo com os povos. Identificamos os valores culturais como o conjunto de traços espirituais e materiais, as artes, o modo de vida, as tradições e as crenças de um povo. Mesmo entre as regiões do Brasil, desse imenso Brasil, encontramos tradições diferentes. Os valores sociais, podemos dizer que são princípios e normas que possibilitam vivermos em sociedade. Eles variam também de um grupo social para outro. Cada grupo social tem uma escala de valores diferente. Podemos dar como exemplo o trabalho, o respeito às leis, o respeito aos indivíduos e a cooperação. Já os valores profissionais são baseados naquilo que queremos exercer. Portanto, são muito subjetivos. Eu posso querer ser uma coach, como de fato sou, master coach, aliás, como existem médicos, psicólogos e uma série de profissões. Então, cada um deles tem uma escala de valores, mas nós podemos citar alguns que são, de modo geral, servem para todos, que são a competência, a liderança, a dedicação, a motivação, criatividade, segurança e estabilidade. Os valores éticos e morais, sendo que os éticos vão determinar como devemos nos comportar,
como será a forma de nós agirmos, de certa forma, garantindo a ordem social. Eles podem variar também, de acordo com a sociedade ou grupos. Os grupos sociais referentes, pois têm como base fatores culturais, tradições e o cotidiano dos povos. Os indígenas têm uma tradição cultural, os portugueses têm outras, os gregos diferentes. Então, cada grupo étnico tem os seus próprios valores culturais. Agora, os éticos procuram focar em características essenciais no modo de agir e de viver de uma sociedade, como, por exemplo, a prudência, que pode ser vista de forma diferente em cada sociedade. São considerados valores éticos normais ajudar a quem precisa. Agora, cometer atos ilícitos, jogar lixo na rua, furar fila, maltratar animais, prejudicar algum colega de trabalho, isso são contravalores. Não são valores normais, são valores deturpados. No entanto, temos valores morais universais, como a liberdade. A liberdade é garantida a todos os povos. A igualdade, o respeito, a educação, a justiça, a liberdade das escolhas individuais. Estes são a liberdade política, a solidariedade, são primordiais e estão inclusíveis na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os valores religiosos atuam como um guia para o comportamento do humano em relação às outras pessoas. É uma forma de união entre os indivíduos e Deus, ou seja lá como você o chame, Jeová, Alá, Buda, Oxalá, seja qual for o nome que você dê a esse ser maior, ser o grande arquiteto do universo, a força criadora. Não sei como vocês os chamam, mas é um só. É aquela energia maior que gerou toda essa energia que nós somos. E as religiões, o valor religioso, nos ensina a nos comportar em sociedade, a vivermos em grupos. Eles são uma relação entre as pessoas e a forma que os se unem. Tem a concentração, cada religião tem o seu grupo próprio. Os evangélicos, os espíritas, os umbandistas, o candomblé, cada religião, a católica, a protestante,
o, os mormons, cada um tem o seu agrupamento religioso. E cada religião possui as suas próprias tradições. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo têm forte ligação com o respeito às leis religiosas e da pureza. O budismo, o hinduísmo, o candomblé, a Umbanda tem uma ligação muito grande com a natureza. São exemplos de valores religiosos a fé, o amor a Deus, a devoção, o respeito ao próximo, a caridade, a bondade, a esperança, a paz, a perseverança, a prudência, a compaixão, a obediência, a misericórdia, o amor e a solidariedade. É fundamental que nossa sociedade saiba distinguir os valores e os prejuízos, visto que o avanço tecnológico de hoje nós somos dioturnamente bombardeados com as mais variadas notícias, muitas negativas, de alto impacto negativo, como assassinatos, assaltos, atos terroristas. Mata-se hoje por nada, por um trocado que o outro tem no bolso, por um celular. Isto é um absurdo e é isto que nós vemos diariamente na televisão, nos jornais escritos, os falados. No geral, a solidariedade, o amor, o perdão e o trabalho são valores positivos e os chamados contravalores, como alguns que já citei acima, são a violência, as drogas, o egoísmo, o consumismo exacerbado, a corrupção que corre solta e prejudica o bom andamento da sociedade, pois nos falta educação, nos falta saúde. Quanto dinheiro da corrupção não seria aplicado para salvar vidas em hospitais, em creches, para aquelas mães que precisam trabalhar e, na maioria das vezes, lutam muito para conseguir uma vaga para o filho. Então, a corrupção é um mal terrível, talvez o pior que esteja no momento. Ela rouba o direito do povo a uma vida mais saudável, mais digna. Se pudessem me responder agora, qual seria a lista de 10 valores que vocês fariam em ordem prioritária, de 1 para o primeiro valor até o 10º? Mas vocês podem deixar essa lista de valores nos comentários. Seriam muito bem-vindos
essa lista, bem-vinda, aliás, né? Essa lista de valores, que assim a gente pode debater em outras conversas no YouTube. Então, que a gente saiba ser exemplo, que a gente saiba praticar os valores ideais e transmiti-los através do exemplo às nossas crianças, aos nossos jovens, para trabalharmos esses valores e difundi-los de uma tal maneira que outros, ao verem o exemplo, vão nos seguir e, consequentemente, tornar a sociedade um pouco mais justa e deixar esse mundo um lugar um pouco melhor para vivermos. Obrigada e até o próximo vídeo.